Marebito, um filme de terror japonês lançado em 2004. Ele não é found footage não, ele não é imagens encontradas, mas muito do seu formato traz um pouco desse visual, dessa estética, dessa temática, porque vemos várias imagens estranhas, até por conta do protagonista ser obcecado em câmeras, em imagens, em simplesmente investigar coisas bizarras e muitas vezes nem sempre é muito bom ir atrás delas. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre Marebito, que aqui no Brasil ganhou um subtítulo de Seres Estranhos. Filme dirigido pelo cineasta Takashi Shimizu, mesmo diretor de O Grito, dirigiu O Grito uns anos antes. Esse Marebito aqui, um filme mais, digamos, simples, de baixo orçamento, mas que não deixa de ter uma atmosfera sinistra, pesada, 100% do tempo. No filme a gente segue Masuoka. Lucas, tem alguma coisa a ver com mandioca? Definitivamente não. Masuoka é um cinegrafista, ele trabalha ali em documentários e tal. Um certo dia ali no trabalho dele, ele filmou um cara no metrô, que ele tava com a faca ali e de repente plum, né? Ele tava com uma cara de muito medo, esse cara, antes de fazer aquilo. E as imagens desse acontecimento fazem Masuoka ficar obcecado por aquele caso. Por que que aquele cara fez aquilo? Por que aquele olhar de tormento, de medo? O que que aconteceu para aquilo ter acontecido? Então Masuoka vai atrás, vai olhar aquelas imagens. É por isso que eu falo, né? Apesar do filme não ser um found footage tradicional, ele traz muito pela perspectiva dessas imagens aí que o Masuoka vai vendo e às vezes está preenchendo a tela toda do filme, ou às vezes a gente vai ver pela perspectiva, sei lá, da câmera do Masuoka. E nisso, quanto mais Masuoka vai procurando, vai descendo ali, ó, o submundo do metrô de Tóquio, ali, estruturas escuras, o cara ele vai entrando numa escuridão, vai se deparando com personagens, inclusive uma moça que ele se depara ali, o que essa moça tá fazendo, tá acorrentada, e ele, né, vai sacar que as coisas ali parecem até um mundo diferenciado. A partir do momento que Masuoka encontra essa moça, as coisas, pode ter certeza, vão ficando cada vez mais bizarras. E esse filme aqui é digno de arrepiar todos os cabelos da cabeça, e eu falo por mim, tá? Lá perto dos meus 30 anos, um pouco antes, os meus cabelos arrepiados, eles já estavam dando uma diminuída. Foram caindo, né? E é nessas horas que entra manual, que vai te ajudar a manter essas madeixas em dia com tratamento contra a calvície. Ó, a calvície é um problema comum demais entre os homens, tá? Cerca de metade dos homens já começam a perder cabelo antes dos 35 anos e às vezes nem percebe isso. É algo muito normal e não precisa ser tabu. É o relógio da calvície mesmo, tá? E aí, sabendo disso, você pode se antecipar e já tratar para a calvície não evoluir. A Manual é uma plataforma de saúde que conecta os pacientes a médicos especialistas e farmácias credenciadas. Com a Manual, você não vai precisar esperar meses por uma consulta, enfrentar fila, buscando medicamento para lá e para cá. Aqui é tudo prático e você vai ter a ajuda de médicos especialistas no assunto. E para você começar o seu tratamento com a Manual, é só entrar no site aqui pelo QR Code que está aparecendo na tela ou no link na descrição, responder ao questionário de saúde e um médico credenciado vai avaliar o seu caso e, se recomendado, vai prescrever o tratamento personalizado para você, porque cada caso é um caso. Só para mostrar para vocês, essa aqui, por exemplo, é a caixa com
últimos produtos que eu recebi esse mês. E lá no site da Manual você consegue ver também o antes e depois de clientes. E tá lotado de casos de sucesso para você ver a eficácia do tratamento. E para te ajudar a começar com a Manual agora mesmo, tem cupom de desconto Cult Refúgio, do jeito que tá escrito aqui, que vai te dar 40% de desconto no primeiro pedido e o frete é grátis. Então vai aqui no QR Code ou no primeiro link na descrição e já usa o cupom, que é por tempo limitado. Quando o protagonista aqui, o Masuoka, vai para o subterrâneo de Tóquio, parece que ele tá indo em direção ao inferno. O Takashi Shimizu, o diretor, ele faz essa orquestração para que isso aconteça, né? Toda a atmosfera do filme é nebulosa o tempo todo. Esse aspecto sujo que o filme tem esteticamente, essa coisa meio granulada, essa coisa, mais uma vez eu vou falar isso, mas que remete muitas vezes ao found footage, traz ainda mais essa imersão, essa aproximação da jornada do personagem. A câmera é sempre muito próxima, não só do personagem do Masuoka, mas dos personagens que ele vai encontrando. De repente, alguém todo de preto no escuro aparece, você pensa, aquilo é aquilo mesmo, aquilo é a imaginação do Masuoka, do personagem. É um filme que ele trabalha, ele tem uma linha tênue, muito constante em relação à realidade, ao psicológico, né, do personagem que claramente está afetado, mas também ao mundo fantasioso, ao mundo surreal. Esse filme, inclusive, tem pitadinhas aqui e ali de Lovecraft, de horror cósmico, seja na descrição de alguns personagens ou na viagem de alguns ali em relação aos seres estranhos do título do filme. Pois é. A trilha desse filme é sempre muito sutil, muito atmosférica. A ambientação é quase sempre escura, é quase sempre um negócio desconfortável, né? Por exemplo, o Masuoka, ele desce umas escadarias que me lembra como se você estivesse jogando Silent Hill, se você estivesse descendo em direção ao nada, em direção ao desconhecido. Um cara que ele tá tão obcecado por aquilo, por aquela busca, por entender melhor aquele medo, aquela coisa que ele viu na tela, no olhar daquele homem, mas a troco de quê? Inclusive a interpretação do Shinya Tsukamoto, que faz o Masuoka, né, essa coisa mais apática, essa coisa de que o cara, ele já tá vazio e ele tá tentando encontrar algo para preencher, mesmo que seja algo muito obscuro. E eu vou comentar um pouco mais na parte com spoilers, mas esse filme ele trabalha com elementos, subgêneros diferentes do terror, né, de uma maneira muito simples, de uma maneira muito crua, mas eles estão ali e eles cabem para aquele contexto. E muitos deles, tá, deixando claro, não vão ser mastigadinhos, vai ser aquela coisa, ai meu Deus, é tudo muito expositivo e tal. A gente como público, essa conexão que a gente tem com o terror, claro, a gente pode automaticamente associar a determinadas coisas do gênero. Eu, quando vi o filme, falei, isso aí me remete a tal coisa. Será que é isso? Será que é aquilo? Igual eu falei, né, psicológico, surreal, Lovecraft, entre outras coisas mais. Inclusive, o próprio terror corporal entra aqui na jogada também, mais discretamente. Mas ele tá ali de uma forma que você fala, que diabo é isso que eu tô vendo em tela? E, inclusive, eu não posso falar para vocês que Marebito, esse filme aqui, tá disponível legendado aqui no YouTube para você assistir. Infelizmente, não vai dar. E eu acho que dentro dessa simplicidade narrativa do filme, em se apoiar muito numa atmosfera de terror que funciona bastante, e na estranheza daquele personagem e dos personagens que ele vai encontrando, de vez em quando eu acho que para preencher esse buraco de 1h30 do filme, ele dá algumas voltas em torno de si, ele repete algumas vezes argumentos, ele às vezes enfatiza demais algo que talvez a gente já tenha entendido ou algo que às vezes a gente já viu mais de 2, 3 vezes no filme. Como eu disse, não chega a ser expositivo, mas é uma maneira de
talvez preencher espaço ali demasiadamente. E no fim, Marebito, Seres Estranhos, é aquele típico filme que você talvez não vai ter apenas uma interpretação dele. Você pode ter 2, 3, eu tenho as minhas. Eu tenho 2 linhas que são mais prováveis de, sei lá, não que exista uma resposta certa, mas pelo menos na minha cabeça foi o que liberou, digamos assim. Óbvio, eu vou comentar na parte com spoilers. Eu dou uma nota 7 para Marebito, tá? Eu acho que o principal mérito desse filme é essa coisa meio fantasmagórica que ele consegue criar, essa coisa meio infernal, mesmo num subterrâneo de cidade de Tóquio, e como ele aproveita essa escuridão e esses seres, esses personagens estranhos, incluindo o protagonista. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Mazuoka, ele vai ali com a câmera dele no subterrâneo, no metrô e tal, Tóquio, num outro mundo, né? Porque ele entra numa escuridão absurda, sozinho. Você fala, rapaz, esse cara é corajoso. Esse cara é corajoso. A lanterna dele é a luz ali da câmera. Então ele encontra um cara em situação de rua, que fala desses seres ali que vivem naquele subterrâneo. De vez em quando eles mencionam esses supostos seres que estão naquele mundo. Quem são aqueles seres? Né? Eles são humanos, não são humanos? São perigosos, não são perigosos? Né? Inclusive o Mazuoka, ele se depara com o cara lá da faca do metrô que tá com óculos escuro, supostamente cego. Ele tá vivo, ele tá morto. Então, assim, o filme ele não vai te responder certas coisas. Ele vai deixar isso como um enigma que faz parte daquele mundo da jornada do Mazuoka. Mas será que é uma jornada que tá acontecendo mesmo do lado de fora ou é um negócio ali na cabecinha dele? Mazuoka segue caminho. Ele chega ali num lugar que seria as montanhas da loucura desse filme aqui. Lovecraft e tal. Cara, é uma estrutura surreal ali. É um negócio que ele teve conexão através do metrô, mas ele chega num lugar quase que mágico ali, com paredes enormes, quase indescritíveis ali de pedra, e ele vai caminhando por aquela, e ele vai embora, tá? Vai caminhando por aquela estrutura até ele encontrar uma moça, né? Sem roupa ali, não sei o que, tá com amarrada por uma corrente, e aquilo, de certa forma, se torna a obsessão do cara. Ele tava com a obsessão de achar lá o motivo pelo qual aquele cara enlouqueceu e fez aquilo no metrô, mas aquela moça, né, é quase aquela coisa, ai, vou salvar essa criatura, né? Será ela humana? A gente vê a boca dela e os dentes ali pontudos. E Mazuoka leva ela para casa dele, a chama de F, né? F não come nada, não bebe nada, dorme quase o dia inteiro, fica acordada ali, ó, só umas 3 horas por dia. Parece que ela tá muito fraca, muito pálida. E obcecado por F, mesmo quando ele tá fora de casa, Mazuoka abre a câmera ali no dispositivo, vê de longe mesmo, e ela tá cada vez mais fragilizada, né? O Mazuoka, em um certo momento, recebe uma ligação na casa dele de uma voz misteriosa, de uma voz ameaçadora, e de vez em quando os personagens não falam nada com nada, aparentemente, mas sabem que ele tá com aquela personagem ali, ele tá com ela ali, né? Ele desliga o telefone, fica na dele, e algo acontece que muda tudo, né? Ele machuca o dedo em um certo momento, e ela fica ali simplesmente louca pelo sangue dele. Ele percebe isso, passa, né, a dar sangue dele mesmo para ela. Uma coisa ali vampiresca mesmo, né? Isso explica muito também dos dentes pontudos dela. E ele fala, né, como se ela agora fosse o animal de estimação dele. Animal de estimação esse que ele alimentava com sangue. Às vezes o dele, às vezes ele levava um animal ali e tal, só que o que realmente alimentava ela era o sangue humano.
Bem, um certo dia, Mazuoka tá andando ali pela rua, uma mulher para ele e fala: eu sei que você tá com fulana de tal, você tá com a minha filha, solta a minha filha, você pegou minha filha, não sei o que. Ele simplesmente ataca essa mulher, mata essa mulher num canto ali, debaixo de uma ponte. Ele tira o sangue dela para levar para estocar para F, e aí vira uma chavinha no filme. Como assim? Como assim essa mulher acusou ele de estar com a filha dela? Será que tudo aquilo que o Mazuoka tá pensando é uma fantasia da cabeça dele? Ele sequestrou alguém e tá tendo aquilo ali como se ela fosse um ser sobrenatural que ele estava salvando, que ele estava ajudando, né? E ele continua, ele mata uma outra moça, estudante, né, e leva o sangue ali para ter para mais uns dias aí para F. E nisso, o Mazuoka, ele vai se tornando cada vez mais caótico, cada vez mais perturbado. Ele vai andando pelas ruas ali e ele encontra personagens vestidos de preto, pessoas que parecem que tá perseguindo ele. Tem um cara lá, o cego com óculos escuros, que fala desses seres que vieram do mar, né, que são seres ancestrais ali que a gente esqueceu, de um conhecimento que a gente deixou para trás, meio que falando assim, o ser humano emburreceu, né? E de vez em quando o Mazuoka vai andando pela cidade mesmo e ele enxerga de longe lá uns homens meio sapo, sabe? Uma coisa meio vinda do mar mesmo ali, sem muita explicação, mas andando. Porém, será a cabeça de Mazuoka vendo tudo aquilo? Será fruto da sua perturbação? F desaparece uma hora, Mazuoka fica desesperado, né? Ele começa porque muito do filme é em narração em off, em narração do personagem. E ele passa a falar que no passado ele criou a filha como um animal, ele matou a própria esposa e ele matou uma outra moça que não tinha nada a ver. Peraí, foi aquilo que a gente acabou de ver. Mas ele falou da filha dele, que ele prendeu a filha dele. Então, seria F a filha dele? Seria aquela mulher que ele matou lá debaixo da ponte, né, do viaduto, a esposa dele? Ou, melhor dizendo, ele estaria revivendo uma coisa que ele fez ali no passado e aquilo que a gente está assistindo é uma projeção das visões dele? É como se o Mazuoka fosse a câmera filmando tudo aquilo, filmando o filme que a gente está assistindo. Bem, Mazuoka volta pro apartamento dele, vê que a F tá lá, ainda fraca, ele faz um corte ali na boca dele mesmo, e os dois se beijam num beijo sangrento em que ela se alimenta, uma coisa desconfortável, uma coisa que fala, opa, peraí, então, se a F, inclusive F de filha, né, tem esse laço com ele, tem aquela cena, será que tinha algo a mais? Será que a perturbação do cara vai para outros lados? E pode ser, né? Eu acho que são possibilidades que o filme vai abrindo. Agora, mais perturbado que nunca, Mazuoka vai com a F, desce as escadas lá do metrô, vai seguindo pelo subterrâneo, pela escuridão. Eles chegam até o lugar onde ele encontrou ela, né, nas montanhas da loucura. Agora ele preso lá, com ela filmando ele, e ele tava com aquele olhar do cara do início do filme. Aquele olhar atormentado, com medo, sabe? Perdido ali, como se ele fosse fazer uma loucura a qualquer momento. Fim de Marebito, fim de Seres Estranhos. Sim, é um filme estranho, é um filme intrigante, é um filme que a atmosfera carregada chama muita atenção, e é como eu falei, podemos ter várias interpretações, né? Eu acho que a mais forte para mim que ficou, né, nessa vez que eu vi o filme, foi essa coisa do personagem ser completamente perturbado e daquilo que a gente tá assistindo ser justamente a forma como ele tratava a filha dele. Ele achava que estava salvando a filha dele, ou ele tinha uma relação ali a mais com ela, né? E acabou com isso matando a esposa, que não concordava com aquilo, acabou matando uma outra moça, vai saber por quê, no meio do processo, mas sabemos que o cara é assassino e que o personagem protagonista é maluco, né? Enfim. E você, assistiu Marebito? Assistiu Seres Estranhos?
que você achou desse filme. Lembrando, né? Ó, YouTube, por aí, dá uma procurada, assiste lá. Depois você me conta aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like que ajuda muito o Refúgio Cult também. E se você ainda não é membro do canal, considere se tornar um. Além de ajudar muito o canal, você tem acesso a lives exclusivas, conteúdo antecipado, conteúdo exclusivo, entre outras cocitas más aqui no link. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.